Você viu? É isso que é ser astro. Bem, boa tarde, pessoal. Eu vou aqui massacrar vocês um pouquinho com análise de ponto de função. Tá? O objetivo aqui da palestra não é se aprofundar muito, tá? Até porque o tempo não permite. Então, a gente vai ter uma visão geral, né, desde quando surgiu o processo mesmo da contagem, como nós podemos trabalhar com ele. Algumas semelhanças com Use Case Points, até para a gente se basear e ter uma ideia básica assim, para facilitar a identificação das funções. Tá? Eu trouxe também um estudo de caso bem simplesinho, só para a gente fazer uma contagenzinha rápida para ter uma ideia, tá, de como trabalhar com esses pontos de função. E outra, ponto de função não é estimativa de projeto, tá? Já vou deixar bem claro isso para vocês, porque quando a gente chegar lá no final, a gente não vai ter um cronograma ainda. Não vamos ter a quantidade de horas ainda. Isso aí é tudo acordado em contrato, tá? E varia muito. Às vezes eu tenho uma equipe que faz um ponto de função em 8 horas, mas posso ter uma equipe que leve 12 para fazer. Então, é um negócio assim, bem sutil, mas durante o decorrer da apresentação, espero que fique um pouco mais claro isso aí. Porque quando eu caí nessa criança aqui, meu Deus do céu, a mente de desenvolvedor, velho, quase explodiu. Então, pontos de função, eles são basicamente uma unidade de medida funcional. É o que o usuário enxerga no sistema. Tá? Não adianta eu falar em tabela, eu falar em linguagem de programação. Para pontos de função não interessa a linguagem. Eu estou medindo funcionalidades. Eu quero saber o que esse sistema vai ter. CRUD, enfim, vai emitir relatório, é isso que o usuário quer saber. Ele não quer saber se é Java, se é Delphi, se é PHP, se é C#, para ele faz a menor diferença. Começou a ser trabalhado, né, no início da década de 70, na IBM, tá, e a motivação deles era substituir as métricas existentes na época, porque antes se contava linha. Eu vou contar a linha do programa. Meu programa tem 15 mil linhas, esse é o tamanho dele. Tá? E com o decorrer do tempo, isso aí foi sendo percebido pelo pessoal da própria IBM, e eles começaram a desenvolver novas formas de pontuar ou estimar sistemas. Começou em 70, no início de 70, e no fim de 70, eles abriram isso aí para o mercado. Então, bem no finalzinho da década de 70, o pessoal começou a utilizar isso aí já no âmbito comercial. E aí, todo mundo que trabalhava com linguagem estruturada adorou, né? Porque o negócio era mágico, não precisa mais ficar contando linha. E começou a crescer. Tá? E começaram a fundar os grupos de usuários para trabalhar com as métricas. Tá? Esses grupos, aqui não são todos, tá? Eu trouxe os 3 principais aí. Mas eu tenho o IFPUG, International Function Points User Group, BFPUG, que é o brasileiro, tá? E o NESMA, que é da Holanda. O NESMA aqui, eu já destaquei ele, porque eles têm uma forma de contar projetos de melhorias um pouquinho diferenciado do IFPUG. Então, às vezes, até dá um choque entre o pessoal de ponto de função, porque um segue o processo da NESMA, outros IFPUG, então dá briga por conta disso. Mas existem formas de contagem também da ISO, COSMIC, e aí vai embora, tá? Se forem pesquisar mesmo, tem bastante coisa, tem bastante material na web, muito em inglês, né, internacional. Tá, beleza. Mas são grupos de usuários, eles fazem o quê? Eles criam o IFPUG, ele foi fundado em 86, tá? E criaram lá um manual de contagem, como devem ser identificadas as funções, como que eu vou contar.
Em 89 eles lançaram a segunda versão do manual. Hoje, eles lançaram recentemente, acho que é 4.3.1 já do manual. Então isso aí vem evoluindo no decorrer do tempo. Ah, mas uso muito ponto de função? Aqui eu nunca trabalhei em empresa que use ponto de função. Agora esse assunto está voltando. Está voltando até por uma imposição do Tribunal de Contas da União. Agora as licitações de software elas têm que ser baseadas em estimativas em ponto de função. E agora muita gente está correndo atrás, né? Mas o ponto de função ele perdeu um pouco de força no início da década de 90, quando começaram as nerdices com orientação a objetos. Aí o pessoal da orientação a objetos falou, pô, esse troço aqui não conta aqui minhas classes. Duvido que conte minhas classes. E aí surgiu o Use Case Point para suprir. Mas o Use Case Point foi baseado em algumas ideias do ponto de função. Hoje a gente não tem um padrão para escrita de caso de uso. Cada um adota um padrão e escreve daquela forma. Mas se você procurar, alguém diz, caso de uso tem que ter isso, isso e aquilo. Não existe. O negócio é meio abertão. Mas parte do mesmo princípio que ponto de função. Eu tenho que reunir documentação, eu tenho que ter embasamento, eu tenho que ter requisitos, eu tenho que saber o que o usuário quer. Beleza. Fechou agora. Eu vou sair contando feito louco. Não é bem assim. Tá? Assim como Use Case Point, eu posso ter aqui simplesmente um relato de um usuário, e vou ter que correr atrás e desenvolver essa documentação. Eu posso ter a modelagem de dados, eu posso ter diagramas de classe, layouts de tela, inclusive os layouts, no meu ponto de vista, ajudam um monte aqui. Tá? E a gente coletando tudo isso aí, analisando e gerando uma inteligência com esses dados, você começa a perceber que muito daquilo que se tem atende às duas formas de medição. Eu, quando estou descrevendo caso de uso, eu sei qual é o escopo, né, o propósito da contagem e o tipo dessa contagem. Isso aí tem uma relação entre esses dois itens aí. Porque o propósito é o seguinte, o cliente me pediu para estimar um sistema. Não, mas é para estimar só para... Não, eu só quero saber o tamanho. Só isso. Para ter uma ideia de quanto eu vou ter que investir. Ok. Mas eu posso ter o seguinte propósito. Essa contagem aí vai ser auditada e eu tenho que provar de onde veio cada um desses pontos de função. Então, a profundidade da contagem já é um pouco mais detalhada. Eu tenho que gerar mais documentação. Tá? Até para me garantir, para me respaldar depois, né? Ter contrapartida e argumentos para defender a minha contagem. O tipo da contagem, ela é baseada no objetivo, vamos supor. Eu estou começando um sistema agora, do zero. Então, a contagem para desenvolvimento. Tá? Aqui a gente vai tratar sempre a de desenvolvimento, tá? Daqui para frente. Quando eu falar em contagem, já penso, opa, é a de desenvolvimento. Mas eu posso ter de melhoria, é a alteração em um sistema já existente, em funções já existentes. Eu vou adicionar funções naquele software, eu vou remover funções de lá, eu vou melhorar algumas funções. Então, tem uma métrica um pouquinho diferenciada no momento de contar, porque eu tenho que ter as funções existentes, contadas, e as novas, e as alteradas. Então, é um processo um pouquinho mais detalhado. E a contagem também de aplicação. Eu tenho a aplicação pronta, ninguém nunca me disse qual é o tamanho desse trem aqui. Falam que é grande, cada um que vem trabalhar aqui diz que é grande o negócio. Eu não sei, queria saber o tamanho. Aí você conta só a aplicação para apresentar. Eu falo, essa aplicação que você tem aqui, sei lá, tem 500 pontos de função. Tá? Então, são essas três formas: desenvolvimento, melhoria e aplicação. Aí a gente tem que determinar o escopo, até onde eu vou contar esse negócio aqui.
também tem um pouco a ver com a fronteira. Vamos partir do princípio que a gente tem um sistema lá e nós vamos contar um sistema, não um sistema, né? Vamos dizer módulos. Tem um módulo de estoque, tá? Que eu tenho que contar, cadastro de produto, enfim, os registros. E o de vendas. Inserir pedido, vender, negocinho. Beleza. A minha contagem se limita a isso. Mas o sistema é muito maior, ele tem a parte de logística. Já vou contar? Não. Isso aí está fora da minha fronteira. Se eu precisar de alguma informação da área de logística, a gente tem como identificar isso, mas eu não conto a logística lá. A base de clientes, vou inserir um pedido, vou ter que identificar um cliente. Também, não, mas está no CRM lá da empresa. Mas eu não vou contar o CRM, eu estou contando só a parte de estoque e de vendas aqui de pedidos. Fechou. A gente tendo isso em mente, já fica muito mais tranquilo para frente. Porque eu já sei dizer, eu vou fazer isso aqui não está no escopo. Você está doido. A gente faz isso também com use case. Eu vou contar, eu vou especificar até aqui. Daqui para cá, eu só vou deixar pronto, o outro sistema vem aqui e consome. Eu não sei de que forma o outro sistema vai consumir, não. Sei que a informação está aqui e aí, a partir daí, ele vai se virar. Ou então eu vou receber algum dado, aí vou pegar aquilo ali e vou fazer o que tem que fazer. Tá? É bastante importante ter isso bem definido no ponto de função. Ok. Já sei o que eu vou contar, de que forma, qual é o escopo. Agora eu tenho que começar a identificar essas funções. No ponto de função, eu tenho dois tipos de funções, uma de dados e outra de transação. As de transação são processos executados pelo sistema, é onde está a parte um pouco mais inteligente ali. E as funções de dados são aquelas que existem para atender a demanda do usuário quanto à informação. Tem que gravar isso aqui, tem que estar em algum lugar, tem que estar disponível para que eu consiga acessar esse dado. Tá? Tendo essas funções detalhadas, eu consigo aí calcular o tamanho funcional. É aqui que começa o 2 mais 2 aí. Tá? Eu vou calcular esse tamanho baseado nas funções que eu identifiquei. Pode dar algum bode nas funções? Pode. Eu contei uma vez, deu 100. O Clóvis contou, dele deu 98. Eu falei, o que você está contando aí? Está deixando de contar? Às vezes a percepção que a gente tem é bastante pessoal. Então, coisa que eu considero que seja consulta, ele pode não considero. Ou eu também posso fazer, né, servicinho ruim, né, e conto a mais ainda. Tá? Mas é aqui que eu vou ter o tamanho funcional. A partir desse cara, eu documento e reporto para o cliente. Essa documentação, ela é baseada nesse propósito da contagem. Não, ele só queria uma estimativa. Beleza, documentação simples. Ela falou, deu XPTO aqui, toma aí, esse é o tamanho do teu software. Não, isso aqui vai ser auditado, você vai ter que provar tudo que está aí. Aí a documentação é mais profunda. Tá? Então, agora vem um pulo do gato aqui. A gente vai identificar as funções, vou mostrar para vocês as funções de dados. São duas, tá? São chamadas de arquivo lógico interno, os ALIs, e arquivos de interface interna. O nome aí já é bastante sugestivo, né? Interno é tudo aquilo que está dentro da fronteira do sistema, é tudo da minha fronteira de contagem, mantido pela fronteira. Então, eu insiro dado ali, eu tiro dado dali, eu consulto dado, tudo ali. Mas a minha contagem, os meus processos vão executar isso aqui. Tá? E o que está fora, arquivos de interface externa, são consultas que eu faço a outros módulos, a outros sistemas que não estão na minha contagem. Vamos supor, eu vou contar aqui o controle de estoque e o de vendas, o pedidinho. Ok, mas eu tenho que estar logado, eu tenho que ter privilégio, mas isso aí é controlado por um outro sistema. Tá? Não, mas eu tenho que ter um usuário. Tem.
eu identifico onde? Aqui dentro, é no meu sistema, na minha contagem que eu vou manter esse usuário? Não é. Ele se encaixa aqui. Eu vou fazer uma requisição para um sistema terceiro, ele vai dizer, ó, esse usuário aqui, beleza, tem acesso e pode fazer o que quiser aí. E vai me devolver isso aí. Tá? Ficar um pouquinho mais claro. Os arquivos lógicos internos é tudo aquilo que o usuário percebe. Voltou. Tudo aquilo que o usuário percebe, tá acomodado, é tudo que ele consegue enxergar na aplicação, e tudo aquilo que tem um relacionamento lógico. Então não adianta eu ter um negócio largado lá no meio da minha aplicação e contar aquele troço lá. Não vou usar. Tem uma tabela, está jogada lá no canto. Para que eu vou contar um ali lá? Ou um arquivo de configuração que não é usado. Não conto esse tipo de coisa. O que eu conto? O que eu estou usando aqui. O que o usuário vai enxergar. Ah, mas é um arquivo de configuração para mostrar a tela vermelha de ponta cabeça quando o usuário quiser. Beleza, está no requisito de usabilidade. Eu posso até contar, mas vou contar de uma outra maneira. Tá? Passando para os arquivos de interface externa, é o exemplo que eu dei para vocês de login. Por exemplo, no nosso caso aqui, o estudo de caso que eu trouxe, é simplesinho. Mas ele tem o cliente. E o cliente ele vem do CRM lá. Tá? Essa entidade cliente, ela existe para mim, eu percebo esse cliente como usuário. É aqui que ele se enquadra. Tá? Porque o meu sistema vai fazer uso de dados de outras aplicações. Então, ela está fora da minha fronteira de contagem, mas vai fazer parte da minha contagem, porque ele tem que aparecer lá para o usuário. Se eu não contar isso aí, na hora de chegar no desenvolvimento, não tem ponto de função para implementar esse cara. Tá? Então, o negócio é meio... É muito percepção. As funções de transação, essas sim, são os processos que são executados no sistema. Tá? Funções de entrada, funções de saída. Tá? Aqui, ambas mandam dados para fora da fronteira. Ah, que fronteira? A do monitor. Eu posso ter relatórios aqui, eu posso ter telas de cadastro que utilizam consultas. A gente já vai ver a diferença em cada uma delas. E aqui a minha de entrada. A entrada são todas as funcionalidades, todas as funções que permitem entradas de dados para dentro da fronteira da aplicação. Um insert, um update, um remover. Tá? E o principal objetivo delas é manter os arquivos lógicos internos. Então, ou seja, quando eu tenho uma entrada externa, ela obrigatoriamente tem que ter um ali associado a ela. Porque ela vai manter aquilo ali. Pelo menos um ela tem que ter. Ah, mas dá update em 50 tabelas. Beleza, tem 50 alis associados a essa função. Não tem problema. Agora, o que ela não pode ter é zero. Zero, pode esquecer que ela não se enquadra aqui. Eu tenho um alterar pedido. Ah, beleza, qual é o ali associado? Ah, não tem. Então, você não tem alteração de nada. Tá? Você tem que alterar. Seja salvo em arquivo TXT, em Oracle, em MySQL, não é o caso. Tem que salvar em algum lugar. Tá? Tem que persistir. As saídas externas, elas são consultas, tá? Na tua base de dados e apresentou para o usuário. Legal. Qual é a diferença dela para uma consulta externa? A diferença entre as duas, ambas apresentam dados para o usuário. A diferença é que a saída externa, ela tem que ter uma complexidade de processamento, ela tem que ter um cálculo. E quando eu digo cálculo, um totalizador para o usuário. Eu quero um totalizador pela categoria e depois um total de todas as categorias. É uma saída externa. Ah, mas é só relatório? Não. Eu posso ter, por exemplo,
uma saída externa numa combo. Eu tenho o produto tal e ali eu mostro a quantidade vendida no mês atual. Essa quantidade é calculada? O usuário enxerga isso aqui quando olha para a tela? Enxerga. Então é calculado, é uma saída externa. Não, mas só mostra o produto. Só mostrou o produto? É uma consulta. Simples. Fui lá, busquei os produtos do banco e apresentei para o usuário, ele viu, está valendo, é aquilo ali. Tá? A única diferença é essa. Daí vocês me perguntam. Beleza. Quando eu tenho consulta paginada, então é uma saída externa. Não. Porque cálculos de paginação é considerado requisito funcional no sistema, de usabilidade. É uma facilidade que o sistema te oferece. Eu tenho autocomplete. Beleza. Tem cálculo no retorno? Não tem. Porque o cálculo para você estimar, eu vou mostrar os 10 primeiros relevantes, os mais relevantes. Não interessa. Não tem, o usuário não está vendo continha demais ali no resultado, é consulta. Você não pode contar um top 10 lá, por exemplo. Tá? Então, tem essas pegadinhas aí que, às vezes, fazem com que a gente defina uma função e ela, na verdade, é outra coisa. A consulta externa, já comentei com vocês, mas ela não pode conter cálculos na resposta. Tá? Fui lá, consultei produto, tem uma lista de produto. Não tem total de venda, não tem nada. Só uma lista de produtos. Beleza, aqui é uma consulta. Eu tenho uma combo de nomes lá. Tem cálculo? Não tem. Então é consulta. Tá? E aqui, cada função dessa, as funções de transação ali, elas são, como eu falei para vocês, elas são processos, e esses processos eles têm que ser completos. Ou seja, ele tem que começar e terminar e manter a minha aplicação no estado íntegro, tem que rodar bem ainda. Então, cada processo desse aí é levantado. Se eu for fazer um gancho com caso de uso aqui, seriam os fluxos alternativos, mais ou menos. Que eu conto, eu tenho um fluxo principal, uma inclusão, consultei, incluí, terminou. Terminou o caso de uso, terminei minha inclusão com sucesso. A alteração é um fluxo alternativo. Consultei, não, agora eu quero alterar. Eu vou para um outro fluxo. É mais ou menos a ideia que eu imaginei para chegar o mais próximo possível das duas formas, né, de métrica, para ficar um pouquinho mais tranquilo de identificar. Tá? Então, as funções de dados, elas são derivadas, né, são definidas, a complexidade delas é definida pela quantidade de tipo de dados que ela mantém, ou seja, são os campos das tabelas, mas tem uma sutilizazinha ali, e a quantidade de registros. Já vou explicar para vocês. Aqui, para você identificar uma função de dado, normalmente a gente não pode normalizar o negócio, é meio desnormalizado mesmo. Tabelas de N para N não entram nessa contagem. Elas são apenas uma referência. Tá? As funções de transação, elas são definidas pela quantidade de tipos de dados que elas imputam, tá? Ou extraem, né, da fronteira, né, tiram da fronteira, e pelos arquivos relacionados. Tendo isso, a gente tem umas tabelinhas. Essas tabelas são padrão. Tá? Não sou eu que disse que entrada externa ali, se ela tiver menos de 5 tipos de dados e menos de um AR relacionado, um arquivo relacionado aqui, ela é baixa. Não, isso aí é padrão, tá? Então, todos os manuais de contagem aí trazem essas tabelas e a gente consegue classificar. A gente já vai entrar no estudo de caso, daí já vai ficar um pouquinho mais simples isso aqui. Tá? Eu tenho que contar os ALIs e os AIEs, de acordo também com os tipos de dados e tipo de registros. E as consultas, as saídas. Né? Cada contagem eu identifiquei já os meus processos, eu já sei quantos dados eles vão alterar, movimentar, consultar. Já sei a quantidade de arquivos relacionados e eu classifiquei como baixa uma consulta externa. Ela é baixa na minha contagem final, quando eu for somar tudo para apresentar o tamanho funcional da aplicação, eu venho aqui a contribuição
que uma consulta externa com complexidade baixa me dá é de 3 pontos de função. Ou seja, eu tenho 3 pontos de função para fazer uma consulta dessa aqui com a complexidade baixa. Tá? Isso aqui também é padrão, tá? Não sou eu que estou dizendo isso. É a documentação dos pontos de funções que apresenta. Agora, isso aqui fica meio perdido. Tá, e daí eu vou fazer o que com isso aqui? Aí eu trouxe um estudo de caso aqui bem simplesinho, rápido para a gente passar, para ter uma ideia básica de como contar. Eu tenho aqui uma pesquisinha lá com a consulta de pedidos, tá? Um produto, pesquisar e apresento lá a data, cliente, vendedor e um valor total. Esse valor total, se ele for calculado no momento em que eu exibo essa lista, isso aqui seria uma consulta externa. Tá? Quantos tipos de dados? Tem o produto, data, 2, 3, 4, 5. O pesquisar aqui não conta, mas eu posso contar uma mensagem oculta que está aqui. Quando eu não encontro nada, eu digo, ó, nenhum resultado encontrado. Também poderia ser um ponto de função. Tá? Se não é calculado, beleza, é simplesmente uma consulta. Eu fui lá, expus uma lista e só apresentei para o usuário, não precisei fazer nada, é consulta externa. No caso aqui eu contei como consulta externa. Tá? Esse valor aqui é gravado lá na tabela de pedidos, no momento do que eu salvo e só apresento. Tem um botãozinho de incluir e aqui é uma telinha de alteração, onde eu tenho o combo de cliente, vendedor, a data do pedido e os itens desse pedido, com produto, quantidade e valor. Salvar, cancelar. Eu tenho que incluir, eu posso ter N itens dentro do meu pedido. Beleza. Quanto a essa inclusão, alteração de itens, nesse caso aqui não. Eu conto onde isso aqui? Junto com o pedido. Porque sem pedido eu não tenho item de pedido. Tá? Isso aqui, se eu contasse só, eu tenho itens de pedido. Beleza, cadastra lá para mim item de pedido. Pronto, a aplicação está inconsistente. Eu não consegui manter ela no estado final de forma consistente e funcional. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Eu fiz uma contagenzinha bem rapidona lá, para a gente ter uma ideia. Identifiquei algumas funções. Consulta de pedido, que é aquela telinha do começo. O incluir pedido, buscar pedido. Esse buscar aqui é quando eu vou alterar e vou dar um get no pedido no banco, seja lá onde esteja, para carregar os dados para preparar uma edição. Tá? Alteração, remover. Produto é uma consulta externa, porque é aquela combinho de produto. Cliente é um AE. Eu estou trazendo isso de um outro sistema para mostrar numa combo e na lista de consulta. Eu tenho aqui, vamos ver, ali de pedido, né, onde eu vou salvar. Aqui tipo de dado, tem 7 dados. Mas produto tem cliente, data e vendedor só, não tem? E o valor lá que você falou? Por que tem 7 aqui? É aqui que estão os valores dos itens. Então eu tenho produto, tenho cliente, tenho vendedor, tenho data, tenho quantidade e tenho valor. Tudo aqui. Pedido e item juntos. Por isso que eu falei que a gente acaba desnormalizando um pouco o negócio. Não dá para ser muito ferro e fogo aqui. Tá? Contei, defini a complexidade de cada item. Defini a complexidade de cada item baseado nos arquivos relacionados, tipos de registro. Deixa eu ver aqui, inserir pedido. Eu tenho 2 tipos de registro. Isso aqui por quê? Porque um é o pedido e o outro é o item do pedido. São 2 tipos de dados, como se fossem 2 objetos. Vamos trazer para o nosso mundo um pouco mais doido. São 2 tipos de dados e eu leio eles e trabalho eles de uma forma única no ponto de função. Cheguei em um total de 48 pontos. Fechou, 48 pontos. Agora estamos milionários. Não, isso aqui falta ajustar ainda. Assim como no Use Case Points, RUP, vou trazer mais para o RUP, né? A gente tem alguns fatores de ajuste.
Você faz uma estimativa bruta e você aplica fatores para aproximar aquilo lá. Fatores de performance, de usabilidade. Nos pontos de função são 14. Tá? Comunicação de dados. Ah, tá, mas como é que eu chego nesses caras aí? Cada fator pode ser numerado de 0 a 5, de acordo com a influência que ele tem em cima do teu ponto de função e da tua aplicação. Então, 0, nenhuma influência, 5, grande influência. E ali no meio tem a granularidade ali para a gente definir. Se eu não me engano, para o meu exemplo, eu defini 20 lá, o valor total da influência. Então, o que eu faço? Eu pego cada um desses itens aqui e atribuo uma influência. Comunicação de dados, tem? É 2. É moderada, porque eu vou no sistema de clientes, eu vou no sistema de login, eu tenho que mandar coisas para o sistema de logística. Então, no meu caso aqui, é moderada. E assim vou fazendo. Processamento distribuído, performance. Tem que ter performance, porque eu trabalho com pedido. O negócio tem que ser pai-bola. O cliente pode estar na minha frente. Então, você define um peso para cada um desses caras aqui. Definido isso, a gente começa o cálculo do tamanho funcional. É aqui que a gente vai calcular o tamanho da nossa encrenca ali. Aquele casinho de uso ali que eu trouxe, me deu 48 pontos de função. Beleza. Para eu ter um valor para o fator de ajuste, para eu ajustar esses 48 pontos, eu tenho que fazer um cálculozinho. Isso aqui também é da própria métrica, tá? Não estou dando fórmula aqui. Sou só um pobre coitado. Eu tenho o meu fator de ajuste, tá? O total de influência, que é a somatória daqueles pontos do slide anterior aqui. Somei tudo isso aqui, ele me dá um TDI lá, o fator total lá dos ajustes. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar isso por 0,1 e somar com 0,65. Esse 0,65 da onde? Você tirou esse troço aqui. Eu tenho que somar porque esses fatores de ajuste, eles podem variar 35%, até 35%, para cima ou para baixo. Então, eu tenho lá os meus 48 pontinhos. Eu sei que eles podem ter um acréscimo de 35% ou decrescer 35%. Tudo vai depender dos fatores de ajuste. Tá? Tem esse cara lá, o meu total deu 20, como havia comentado com vocês, e eu faço a continha. O meu fator de ajuste aqui é 0,85. Opa, legal. Deve ser alguma coisa boa. Mais ou menos. Mais ou menos. Esse fator aqui, se ele fosse 1, ele ia sair elas por elas, ia dar 48 cravado. Acima de 1, eu estou aumentando, então não é mais 48 pontos. Eu já tenho 40x. Tá? Então, o meu tamanho funcional daquelas telinhas ali que eu apresentei para vocês deu 40,8, ele baixou. Por quê? Porque eu tenho só performance, eu não tenho muita comunicação de dados. Enfim, os fatores que eu tenho para mensurar aquela aplicação ali, ou para atender com ela, vamos dizer assim, não são tão relevantes assim que eu precise me empenhar muito em cima. Então, o que eu passaria para o meu cliente lá? 48? Não, está ajustado. Eu tenho que passar isso aqui, eu tenho que informar que os pontos de função brutos são 48. Mais o fator de ajuste em relevância às influências que eu tive, ou que eu vou ter na minha aplicação, elas me deram um outro valor ajustado. Isso aqui é o que vale. Beleza, terminei minha contagem de ponto de função. E agora? Quantas horas me dá isso aqui? Aí vai depender do teu contrato. Tá? É o contrato quem vai reger. Hoje, se a gente pesquisar na web, vocês vão achar muitos artigos falando em 12 horas para cada ponto de função. Outros falam que são 8 horas. Mas isso aí é muito do feeling da equipe. Se você tiver uma equipe foda, que nem a da Wise, assim,
meia hora cada ponto de função. O cara faz, faz. O Tiagão ali, então, meu Deus do céu. Ele faz um ponto de função e carbura uma carteira de cigarro. Nesse tempo. Mas é meio por aí. Eu não tenho como dizer o tamanho em horas desse sistema, dar uma estimativa em horas, se eu não tenho isso no contrato. Tá? Eu tenho, ou a minha fábrica adota um padrão para cada ponto de função. Eu sei que minha equipe cumpre um ponto de função em 10 horas. Beleza, é isso aí que vai ser orçado baseado em 10 horas. Vou ter lá 400 e tantas horas lá. Tá? Outra coisa, isso aqui não tem gerência. Né? A parte... tá botão frenético. A gerência não está aqui. São simplesmente as funções que o sistema vai entregar. Então, eu tenho toda essa parte também de gestão ainda da fábrica para acordar com o cliente. Tá? Ponto de função, eu espero que tenha deixado vocês com a mente um pouco mais clara, porque esse troço aqui, quando eu comecei a estudar, quase chorei. Porque dá um nó, a gente como desenvolvedor, na fábrica eu atuo, para aqueles que não me conhecem, eu atuo como analista e desenvolvedor. Então, quando me passa um requisito, eu já tenho o caso de uso na cabeça, eu já sei o que eu vou colocar naquele caso de uso. Agora, com ponto de função, o negócio muda um pouco de figura. Eu posso até documentar como se fosse um caso de uso, mas a contagem, as estimativas, eu tenho que fazer baseado em cada um daqueles pontos do caso de uso. É mais ou menos como se fosse cada fluxo do caso de uso, incluindo as mensagens de exceção. Elas têm que ser contadas, são contadas normalmente como um tipo de dado. Tá? Eu tenho, remover. Eu vou clicar no botãozinho do X. Conta o X, o botão? Não. Clico no X. O que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem para o usuário. Sim. Quer excluir? Sim e não. Conta o tipo de dado? Sim, um. Tipo de dado? Não, outro. Beleza. Agora eu vou confirmar. Confirmei? Eu vou alterar o quê? O produto, né, o pedido. Vou remover do banco. Vou mexer num ali. Tá? Mexi num ali, mais um ponto. Que processo é esse? É remover e é uma entrada de dados. O usuário está entrando com dados ali. Nesse caso está removendo, né? Mas é contado como uma entrada externa. Tá? Então, tem coisas assim que a literatura ela auxilia muito a gente perceber. Mas tem coisas que é só no dia a dia. O que eu apanhei com esse negócio de paginação não ser contada em consulta, eu falei, mas tá doido, rapaz. Eu trago uma tela aqui com um tripão lá, eu levo meia hora para fazer. Se eu for paginar lá, eu vou levar um dia. Não, mas é um requisito de usabilidade. Isso aí é tratado à parte também. Telinha 1078, por não sei o quê, eu tenho que fazer o layout com essa determinação, ele tem que ser responsivo, ele tem que rodar nisso e naquilo. É tudo acordado como requisitos de usabilidade, enfim, aí entra o user experience. Aí eu já não vou me meter na palestra dos outros. Tá? Então, o negócio é um pouco chatinho, mas depois que você pega o jeito, vai embora. Existem algumas certificações, tá, que são aplicadas. Mais ou menos o preço. Existe a CFPS ali, a Certified Function Point Specialist, que se passar, né? te classifica como especialista. Ela é aplicada aqui no Brasil pela Prometric, tá? E custa 250 doleta. Isso aí eu vi essa semana, então o valor deve estar atualizado. E é pago na própria Prometric mesmo, tá? É válido por até 3 anos. Ou seja, é até 3 anos. Depois de 3 anos você tem que refazer a certificação, tá? Mas de ano em ano você tem que ir lá e fazer um testezinho para ver se você ainda continua apto ou se você tirou a certificação só para ficar bonitão lá, pendurar na parede e deixar, sou certificado, ponto de função. Tá? Então você tem que renovar a cada 3 anos. Mas isso aqui para especialista, você sai contando
O testezinho são de alternativas. Eu tenho um livro ali que tem uns exemplos, depois me procurem aí que eu mostro para vocês. E tem uma outra que já aqui é para profissa mesmo. Aqui é só clovão para tirar. Isso aqui é de doer. CSMS, Certified Software Measurement Specialist, e ela certifica a nível bronze. Nível bronze. Nível bronze. As certificações também, elas saem $250 para filiados ao IFPUG, ou $500 para não filiados, mais uma taxinha de manutenção ali da empresa que está aplicando, de R$150, mais ou menos. Agora aumentou a luz, deve estar mais caro. Tá? Também ele é válido por 3 anos e tem que ser renovado de ano em ano. E por que ela certifica em bronze, já não me dá ouro? $500 é judiado. Isso aqui é o seguinte, para você atingir o nível ouro, você tem que ter, durante esses 3 anos, eu vou até ler porque eu não lembro todos os fatores, eu tenho que comprovar experiência profissional em contagem, eu tenho que comprovar instruções, ou seja, a palestra aqui já está valendo, hein? Me dá um certificado, porque eu sou palestrante, ponto de função. Rumo ao ouro. Eu tenho que comprovar participação profissional nos grupos de usuários, ou seja, eu tenho que contribuir para melhorar as métricas e os manuais da métrica. Não, responder questãozinha no fórum, adoro. Não é só isso não, cara. Tem que ralar lá com os caras, gringaiada lá. E publicações sobre as métricas, né? Você tem que ter publicações ou artigos científicos, alguma coisa assim você tem que ter. E também de ensino, atividades de ensino, olha que beleza. Posso dar aula particular para o UDS. Quer, UDS? Uma aulinha particular? Olha lá, já estou quase saindo ouro, velho. Vou para prata rapidinho. Tá? Então é isso aí. E outra, ambas as certificações você tem que ser filiado ao IFPUG. Tem que ir lá pagar a anuidadezinha. Não me perguntem quanto, que eu não quis nem olhar depois. Fiquei com medo. Mas tem tudo disponível no site, tá? Tanto no site da BFPUG aqui, tem links para certificações, links para os manuais, artigos que foram publicados também. Tem bastante coisa, é bem legal. O IFPUG também tem bastante coisa. NESMA também tem. Tá? E se procurarem, vocês vão achar vários outros grupos. E todos eles têm um ponto de visão um pouquinho diferente, né, sobre a métrica. Tá? É isso aí, pessoal. Eu espero ter contribuído um pouco para a gente saber o que é o tal do ponto de função. E espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, estou aberto a perguntas. Peraí. Vou ali no carro buscar, já trago. Beleza, gente? Alguma coisa? Não? Começou em 70, né? A definição. Em 86, o IFPUG foi fundado. Com a primeira versão ainda, né, do manual. E em 89 saiu a segunda versão. Hoje, a versão atual é 4.3 alguma coisa, 4.3.1 eu acho. Tá, mas está na versão 4 já. Tem um trabalho de atualização disso aí, é constante. O BFPUG foi fundado em 98, com o objetivo já de trazer certificações para o país e meio que disseminar, tentar, né, novamente, disseminar os pontos de funções aqui, porque
no início de 90 ele perdeu força. Tanto é que na faculdade que você escuta, quer dizer, usa o ponto de função. Não, isso aí existe aqui, ó, ponto de função. Beleza? Tá, vamos pro próximo lá. Conflitou com orientação a objetos, e aí o pessoal que vinha da orientação já começou a usar use case points. Mas enfim, a métrica também é baseada. A gente viu que o levantamento de dados não foge. Os dois são quase a mesma coisa ali, né? Você acaba utilizando outros termos para definir. A web meio que massacrou, cara, porque antes você tinha client-server, você tinha programação estruturada, sistemas orientados a eventos, então o negócio meio que deu uma rixa. Hoje a gente tem muito isso, né? Principalmente web. Eu, quando era delfeiro, nossa, eu falava em sistema web, meu Deus, esse troço não funciona. Não funciona, que o meu delfão aqui vai sair rasgando esse negócio. Não, e não tem nada a ver. Depois que eu comecei a trabalhar com web que eu percebi isso. E é a mesma coisa nas métricas. Isso. Tem disso. Uhum. Mas isso... O cliente... É isso aí. É isso aí. Em editais já vem lá o valor. Eu pago, sei lá, R$500 por ponto de função. Tá? Então, daí você vê se o teu ponto de função entra naquele valor. É bem por aí mesmo. Vai muito do contrato. A questão de usabilidade é tudo ali. Tem que estar bem descrito. Assim como a gente fez com use case points na fábrica. É tudo baseado em histórico. Hoje a gente consegue dizer que, num caso de uso simples, se eu tiver 15 horas lá para desenvolver, eu sei que em 15 horas eu desenvolvo. Eu tenho condições de fazer isso. Tá? A não ser que aconteça um interpério. E equipe, né? No nosso caso, o histórico mostrou que é isso, mas poderia ser 20, poderia ser 10. Então, é bem por aí. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.